vou ensinar vocês a fazer um fundo aromático. O fundo aromático precisa de 3 elementos. O primeiro é o líquido de cocção, que pode ser, na maioria das vezes é usado água. Em alguns casos pode-se utilizar também um outro fundo para dar um sabor, realçar o sabor mais. O segundo elemento muito importante, o elemento base, é o que dá nome ao fundo. Os elementos base podem ser legumes, que é o fundo de legumes, o elemento pode ser também o frango, que é o fundo de frango, pode ser pescados, o fundo de pescado, ou pode ser carnes, que é o fundo de carne. A gente tem 2 tipos de fundos, os fundos claros e os fundos escuros. A diferença entre um e o outro é a preparação, o pré-preparo deles. Para os fundos escuros, a gente deve pegar essas aparas ou esses ossos e primeiro dar uma torrada neles, ou no forno ou na própria panela, para que ele solte e realce essa cor. Ele vai se tornar com uma cor mais escura. Para fazer e precisamos também dos elementos, a terceira unidade dos fundos são os elementos aromáticos, que a gente pode, normalmente o mais utilizado nos fundos como base aromática é o mirepoix. O mirepoix é uma mistura de salsão, uma medida de salsão com 2 medidas de cebola e mais uma medida de cenoura. Ou pode-se utilizar também, como vai ser o nosso caso aqui, você pode utilizar o alho poró. Este alho poró ele entra em substituição ao salsão, então seria uma medida de alho poró, mais uma medida, 2 de cebola e uma de cenoura, ou ele pode entrar também adicionando, não seria um de cada, por exemplo, uma medida de alho poró, uma medida de salsão, uma medida de cenoura e uma medida de cebola. No nosso caso aqui eu substituí o alho poró pelo salsão. Então aqui, como vocês podem ver, eu tenho aqui uma quantidade de alho poró. Então, para fazer o fundo é simples. Eu vou colocar, pondo aqui numa panela, o líquido para cocção, que no caso eu estou utilizando a água. Eu tenho uma medida de alho poró, a mesma medida de cenoura e 2 medidas de cebola. No nosso caso aqui, a gente não vai utilizar, um fundo de legumes, então simplesmente só os legumes, não precisa de apara, de nada. Se fosse um caldo, por exemplo, de frango, a gente iria adicionar aqui as aparas de frango, que pode ser ossos, pode ser algum pedaço, alguma coisa assim. E se fosse um fundo de carne, a gente incluiria ossos e aparas de carne. Neste caso aqui, a gente só vai levar essa mistura de água com os fundos aromáticos no fogo e para mais ou menos 1 ou 2 horas e está preparado o seu caldo de legumes. No final disso, o que a gente faz? Depois que ele soltar, porque o que é o interessante ali? Esses legumes, esse mirepoix, ele vai soltar todo esse sabor e para se misturar nessa água. E essa água depois no final a gente vai coar, retirando esses legumes, porque ele já soltou na água todo aquele sabor. A gente coa aquela água e esse fundo pode ser utilizado, como eu disse no início, para fazer uma base lá do risoto. Você usar água para fazer um risoto, você pode usar ele como base para diversos molhos, diversas preparações de cozinha. Viu como é que é fácil?